Mais cedo, ele negou envolvimento com a minuta encontrada no celular de Anderson Torres e disse que estado de defesa está previsto na Constituição. Você fala em minuta de golpe. Estado de defesa é previsto na Constituição. Eu não tomei conhecimento desse documento, dessa minuta. Nas perícias feitas pela EPF, depois só encontraram digitais do delegado da operação e de um agente. Não tinha nem digital de mais ninguém. Papéis eu recebia aos montes nas minhas andanças pelo Brasil, bem como a própria uma secretaria lá da presidência lá embaixo, que recebe correspondência e despacha para respectivos ministros. Então é algo que não tem cabimento. Você dá golpe com respaldo na Constituição. Bem, o ex-presidente Jair Bolsonaro tocou nessa minuta encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que, por sinal, foi assunto abordado no voto do ministro Raul Araújo Filho, hoje, não foi, Janaína? Sim. O ministro, ele trouxe considerações muito interessantes, respeitosamente aos demais ministros. Eu entendo o voto do ministro Raul mais técnico, né, mais conforme ao que está escrito na lei. E ele disse que não seria possível considerar fatos, fatores, documentos posteriores ao dia da eleição, né? E essa visão é correta. Inclusive, as pessoas talvez não tenham percebido, quando ele se refere a tal minuta, ele fala assim, o documento, depois ele corrigiu achado, né? Por quê? Porque para ser documento é necessário ter assinatura, é necessário ter identificação. E mesmo quando nós estamos diante de um documento, formalmente falando, só passa a ter um valor jurídico quando esse documento circula, quando ele é apresentado. Então, encontraram um papel, a palavra minuta se aplica bem, documento, assim, do ponto de vista técnico, não se aplica, e estão tratando esse papel como documento e como se ele tivesse sido utilizado. Não houve a utilização. É como se fosse um ato preparatório, que a gente chama no direito um ato preparatório. Ninguém apresentou, ninguém tentou. O presidente largou o cargo, a verdade é essa, antes dele terminar, antes do mandato terminar. Então, como é que ele pode agora estar sendo declarado inelegível com base num documento que implica um suposto golpe que ele não tentou? Então, assim, realmente... É um julgamento, é um caminho, é um pensamento que abre precedente para inovações na justiça eleitoral, né? Entendo que o caso Deltan, na verdade, abriu essa porta que é alargada, né, com o caso Bolsonaro. Se o tribunal tivesse, por exemplo, aguardado a dilação probatória dos outros feitos e, eventualmente, juntado todos os processos para fazer uma análise do que a gente chama o tal conjunto da obra, talvez as críticas não fossem tão fundamentadas, tão justas, né? Agora, declarar o ex-presidente inelegível por uma reunião, e disse bem o ministro Raul Araújo, em que ele falou o que ele sempre fala, não houve inovação. Não foi eleitoral, ele não criou nenhuma tese ali, ele fala o que ele disse ali desde sempre, porque é o que ele pensa, correto ou errado, é o que ele pensa. Então, assim, torná-lo inelegível por causa daquela reunião ou com base em documentos que nem documentos são e não foram apresentados, vai ser objeto de crítica. Quando nós olhamos também, né, no mesmo dia dessa situação, o presidente da República, abrindo o Foro de São Paulo, enaltecendo o que ele chama de democracia de Maduro. Então, assim, efetivamente cria no espírito de uma boa parte dos brasileiros um inconformismo, uma tristeza, uma insegurança. E isso não é bom, né? Nem para os que estão sentindo dessa forma, nem para os que estão no poder. Thaisa, você concorda com a análise da Janaína? Eu vou discordar em relação à questão da minuta golpista, porque independente dela, somente a reunião que reunia os embaixadores, ela já é suficiente, sim, para
tornar inelegível Bolsonaro, uma vez que não é tanto o teor em si. Claro, o teor é muito importante, mas é o público para quem ele estava falando. São pessoas de outros países, são pessoas que fazem parte das relações internacionais do presidente com o restante do mundo. Então, a gente tem que pensar a imagem que o presidente estava passando naquele momento, a postura que ele teve naquela reunião. Então, sim, a gente não pode deixar de questionar o conteúdo, mas também o contexto em que tudo foi falado. O relator dessa ação, da ação de investigação judicial, Benedito Gonçalves, ele pediu para incluir a minuta do golpe nesse julgamento. Acredito que não seria nem necessário, porque somente essa reunião com os embaixadores já seria suficiente para tornar Bolsonaro inelegível. Magno, concorda com a leitura da Thaisa ou da Janaína? Bom, eu acho que eu vou ficar um pouco entre a Thaisa e um pouco entre a Janaína. Porque Bolsonaro fala com um cinismo impressionante, tendo uma certa risada para a câmera, como se fosse o maior absurdo alguém pensar na possibilidade de dar um golpe de Estado utilizando a subversão de dispositivos constitucionais. É perfeitamente possível que se dê um golpe de Estado apenas torcendo o que está previsto na Constituição. E o toque de Bolsonaro num pedaço de papel, obviamente, em 2023, não é necessário para que ele tomasse conhecimento da existência de um plano de golpe de Estado. Agora, o que ele tentava, a tese do palanque na reunião com os embaixadores, não precisa de que as suas ideias sejam inéditas, nem precisam que suas ideias façam o efeito necessário na população. O que ele queria era mais uma oportunidade de divulgar essas ideias. E, de fato, Bolsonaro repetiu o que ele sempre disse. Bolsonaro acusa Lupe, acusa o PDT, acusa Brizola. Exatamente. Bolsonaro e o PDT de Brizola sempre estiveram juntos nas desconfianças a respeito da urna eletrônica. Agora, a gente precisa entender qual é o limite da mentira permitida aos ocupantes de cargos públicos. A gente precisa entender qual é o limite do uso do cargo público para se promover como palanque. O PDT entrou com a ação em agosto de 2022, dizendo que Bolsonaro usava seu cargo de presidente da República como palanque. É uma hipótese viável, é uma hipótese que eu acredito. Bolsonaro, de fato, utilizou o seu cargo como palanque, a reunião como palanque, mas se esse for o parâmetro para os outros candidatos, ou a gente acaba com a reeleição, ou a gente abre investigação contra todos os candidatos que concorrem à reeleição ocupando o cargo. Fábio? Olha, Leandro, acho que a gente não pode esquecer de dois fenômenos sobre os quais acho que não paira mais dúvida para analisar esse julgamento. O primeiro deles, a judicialização da política. E o segundo deles é a politização do judiciário. Os tribunais, as altas cortes, são compostas por indicações feitas pelo chefe do executivo. E está lá, está na lei. Não é ilegal isso, está na lei, está na Constituição. Se não mudar a Constituição, vai continuar sendo assim. A gente não pode esquecer que cada ministro ele tem ali compromissos políticos quando ele assume ali. É uma indicação política. Tem o saber jurídico, é analisado pelo Senado, mas é também um julgamento político. Quem faz julgamento são os senadores. Né? No caso do Supremo, do Tribunal, o TSE, menos ainda, que é uma indicação mais expressa ainda. E a gente não pode também deixar de mencionar que esse evento que leva Bolsonaro ao julgamento hoje, que é a reunião com os embaixadores, que pode se discutir ali o uso do aparato oficial, que é o Palácio da Alvorada, e os meios de comunicação oficiais, né, a TV oficial do governo, para disseminar aquele conteúdo, eu acho que a forma não importa muito para o tribunal. Para o tribunal, foi um ataque ao tribunal, ataque à Corte Eleitoral. Quando ele fala que não confia no sistema eleitoral e não consideraria legítimo o resultado da eleição, se não houvesse aqueles ajustes que o Exército se propunha a fazer, ele está fazendo um ataque à Corte Eleitoral. Uma crítica, pode ser escolher a expressão, mas ele está escolhendo o alvo dele. O alvo é o tribunal. E nós temos, desses 7 ministros que estão votando, 5 estavam compondo o tribunal ano passado. Só a exceção é o ministro Floriano e o ministro André, que acabaram de ser indicados. Os outros 5 estavam na corte. Então, o tribunal, a doutora Janaína mencionou a questão do conjunto da obra. Nesse momento, não tem como tirar da frente que o tribunal está olhando, sim, o que houve, o que Jair Bolsonaro promoveu durante os seus 4 anos em direção ao judiciário. As críticas que ele fez, o enfrentamento permanente que ele fez com o judiciário. Isso não tem como tirar do voto dos ministros. O voto tem interpretação da lei.
A interpretação da lei, de novo, tem questões subjetivas. Tem condutas vedadas pela lei eleitoral que só vão ser definidas pelo juiz, pelo magistrado, porque não, a letra fria da lei, ela não é tão contundente, tão incisiva em vários pontos. A lei eleitoral, aliás, tem muitas zonas cinzentas. Então, acho que o contexto é esse. O tribunal está julgando Bolsonaro diante, sim, do conjunto da obra. E isso faz parte do jogo político, porque o tribunal tem uma configuração que é eminentemente política. Ok.